Como a gente sabe, a realidade das cidades está cada vez mais congestionada. Esse pode ser um bom termo para definir a necessidade de novos modelos com câmbio automático. Foi exatamente isso que a Fiat fez com o Argo. Essa versão é a Tracking, que traz uma novidade, o câmbio CVT. Vamos conferir. Saudações, pessoal, olha só. Carro de teste da semana, Fiat Argo. Fiat Argo é um carro que a gente já conheceu aqui na garagem. Entre os compactos, acho que ele é um carro que tem um estilo bem legal, bem jovem, digamos assim, combinando, né, com as necessidades urbanas. E essa versão Tracking é bacana. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre essa característica aventureira, que era bastante comum na metade dos anos 2000, mas sem dúvida nenhuma que ele é uma versão legal dentre as versões disponíveis, né? A Fiat trouxe essa novidade do câmbio CVT na versão de entrada 1.3 e na sequência veio o Tracking, né, a versão Tracking, que é essa versão, como eu falei, mais aventureira. Enfim, é um carrinho bastante simpático, tem várias opções de cores e combinações. Particularmente eu gosto da vermelha, eu acho que ficou legal. Esse cinza é uma cor que está meio na moda atualmente, todas as marcas têm esse cinza, e as pessoas meio que pegaram, tipo Monza cor de vinho nos anos 80, sempre que aconteceu exatamente algo parecido, né? Então, nós temos aqui conjunto óptico, ele não tem DRL, né, a luz diurna, mas isso aqui, quando você anda com só a lanterna ligada, ele acaba tendo essa função de DRL. Daí você me pergunta, Belotti, não acaba a bateria, deixar ligado isso direto? Não. Você fechou a porta, passa um tempinho, ele já desliga. Isso não acontecia nos anos 80, nem 70 e nem 90. Primeiro, as marcas foram evoluindo, né? Tinha aquele barulhinho nos anos 90 de luz acesa. E agora, mesmo que você deixar a luz do carro acesa e fechar ele, ela desliga. É ótimo, né? Para não acabar a bateria. Essas surpresas eram bem desagradáveis na época. Detalhes visuais, então, nós temos aqui essa faixa, o teto preto, esse detalhe da faixa com o fosco, né? É um adesivo mesmo, mas fica bem na versão. Como falei, eu acho a versão legal dentro da proposta. A grade também tem esse desenho, bandeirinha da Itália ali, alusiva, né, a marca Fiat. E nós temos aqui também, aí que tá, ó, a altura em relação ao solo, o que acaba sendo bom. Na verdade é engraçado porque, por conta das nossas ruas, asfalto lunar e os buracos todos, essa diferença mais acaba sendo confortável para andar. Viajei com ele, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas também acaba sendo interessante para passar em valeta, passar em buraco e muita coisa irregular que acaba tendo por aqui. Rodas de 15 polegadas e pneus de perfil misto da Pirelli. Aliás, isso era comum de todos os aventureiros dos anos 2000. Em casa eu falei, tem um escapar de 8 anos, ó, esse adesivo também, um body kit. E esse é uma coisa interessante, falando de aventureiros, é quando a gente trocou, depois, ficamos 8 anos com esse escapalho. Quando a gente foi trocar os 4 pneus, pusemos os pneus na mesma medida, só com perfil normal, e aumentou o conforto, porque nunca andava, né, numa estrada de terra, enfim. Uma coisa curiosa, ele tem esse body kit que acompanha aqui, que a Fiat tinha para o Uno nos anos 90, a Fiat não, né, o aftermarket tinha, né, para o Uno, e era legal. Bom, então o desenho do Argo é um carrinho muito simpático, como eu falei há pouco. Tem esse aerofólio aqui de hatch, ele combina, uma coisa combina com a outra, fala com a outra. Desde que ele chegou ao mercado em 2017, ele tem essa característica de ser um carro simpático. O diferencial automático, o AT aqui na traseira, que diferencia ele da versão comum. Aqui nós temos um porta-malas de 300 litros, pequeno, mas condizente, digamos, com a proposta do carro. Então, eu acho que está ok, dá para você abrir, fechar por aqui, né? Hoje está bem quente, São Paulo, está um clima araraquarense aqui em São Paulo essa semana. Espaço interno, bom, nós temos aqui uma padronagem de banco, vocês vão ver no banco dianteiro, uma padronagem exclusiva dessa versão. Eu achei o carrinho bem legal nessa questão toda de acabamento. Sobre espaço interno, o espaço logicamente é pequeno, ele é um carro compacto, né? Não tem saída de ventilação atrás, como os seus concorrentes, aliás, também não tem, né? Tem um porta-objeto aqui, né? Um porta-copo, né? Aqui uma ideia geral do espaço. Enfim, espaço razoável.
Nós saímos em 4 pessoas, mas razoável, mas dentro da ideia de que é um carro compacto. Logicamente, você não vai esperar também um entre-eixos gigantesco, né? O que eu falei aqui, justamente da padronagem. E aqui, por fim, vou ligar que está um calor, meus amigos. Está bem quente, realmente. Trava aqui. Bom, Apple CarPlay Android Auto com fio. Claro, a gente já tem carros mais caros com fio, não ia ser sem fio aqui. Uma coisa que eu gostei, bom, nós temos aqui, ó, direção elétrica. E é engraçado como essa direção é leve, ela podia até ser um pouquinho mais pesada. Eu peguei estrada, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas lógico, qual é a propósito do carro, enfim. Comandos de som, né, do áudio atrás do volante, uma coisa que eu gosto. Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto. Aqui o Cruise Control. Aqui nós temos ali a opção do painel. E o painel ele te dá muita informação. Isso é uma coisa que eu gosto, viu, dos carros da Fiat e da Jeep. Temperatura de óleo, temperatura de transmissão, revisão, né? A tensão da bateria, pressão de pneus e outras informações de consumo, rádio, enfim. Já vou falar sobre consumo daqui a pouquinho. A multimídia de 7 polegadas. Multimídia de 7 polegadas é pequena? Sem dúvida que é pequena. Mas ela tem uma coisa, olha só que engraçado, né? A gente falou de Jaguar recentemente, do F-Type 75, né, os 75 anos, e a multimídia dele eu mostrei para vocês, eu acho que não sei se eu cheguei a falar isso, mas é aquela multimídia que você não fica navegando. O bom da multimídia é qual que é? Você botar o mapa aqui e você quer ver o caminho, você fica puxando no mapa, não tendo que clicar num lugar do lado para ficar andando em setinha. Isso é realmente ruim, não é prático. E o Jaguar tem, né? E outros carros mais caros também, aliás, o Corolla Cross também. Aqui no painel, telas de atalho, né? Bom, aqui vocês viram, eu fechei as portas, travamento de porta, faróis auxiliares. Aqui nós temos o controle de tração, e ele é bem espertinho, e o ar-condicionado aqui, né, de uma zona, também é o que esperado nesse carro. E aqui o câmbio CVT. Uma questão interessante, que até as pessoas me perguntam, um carro desse tamanho, a pessoa me pergunta, pô, Belotti, um carro desse é bom para ter como primeiro carro? A pessoa acabou de tirar a habilitação, por exemplo. Bom, eu, particularmente, minha opinião pessoal, eu acho que quando você tira a habilitação, o ideal é você dirigir carro com câmbio manual, pelo menos um tempo para pegar a prática daquilo que você aprendeu. A gente sabe que hoje em dia as autoescolas têm opções, tem curso para habilitados, enfim. Agora você que trabalha em autoescola e que segue o canal, comenta aí que eu tirei a minha CNH em 97, ou seja, o Código de Trânsito novo não tinha entrado ainda, não precisava usar cinto. O meu instrutor lá em Araraquara falou, usa o cinto de segurança, tal, porque vai impressionar o delegado de trânsito que foi no carro comigo, pra vocês terem uma ideia. Quase 30 anos, fantástico. E então naquela época, outro padrão, né? Eu não sei como está hoje para tirar processo de habilitação, mas então me respondam aí se tem alguma opção ou se tem alguma aula, por exemplo, de carro automático, com câmbio automático. Porque sabe qual é o problema? Muitas vezes o cara já pegar um automático, a pessoa já pegar um automático recém-habilitada, é que muitas vezes, dependendo de quem vai acompanhá-la nesse começo, as pessoas às vezes têm hábitos ruins de dirigir. Não só não dá seta e tal, mas com câmbio automático, freia com o pé esquerdo como se estivesse num kart, dobra a perna em cima do banco, umas coisas realmente que não devem ser feitas, certo? Então é importante um instrutor habilitado, não sei se tem isso na autoescola, mas respondam aí. Agora vamos falar de mecânica. E aqui um ponto forte também do Argo Tracking, que é o seu valente motor de 1,3 litro, que traz aí, né, até 107 cavalos, utilizando o etanol, e até 13,7 kgfm de torque, também usando etanol, mas bem acertada essa combinação do CVT com o motor 1.3, e a gente vai falar disso a partir de agora. Muito bem, pessoal. Hoje eu vim gravar aqui em Limeira, pessoal de Limeira aí, um abraço, seguidores de Limeira. Vim gravar com 2 caminhões, cara, muito legal. As matérias de caminhão eu adoro gravar, preciso trazer mais pautas, mais caminhões, porque é um segmento que eu gosto muito de pesados, especialmente os clássicos, né? Os caminhões antigos são simplesmente sensacionais. E também, para mim, é legal vir até Limeira, porque eu sou rio-clarense de nascimento. Eu cresci em Araraquara, mas eu sou rio-clarense de nascimento, então tô na região. Pegando aqui a Anhanguera, que aliás é uma rodovia
meio subdimensionada, né, para o tráfego. É muito engraçado, né? O próprio limite de velocidade de 100 aqui poderia ser um 110. Eu acho que antes era 110. Mas assim, primeiro que as pessoas não respeitam, e o tráfego muito grande de caminhões, né? Às vezes você quer andar exatamente a 100 por hora e tem um caminhão lá, outro vai passar o outro. Lógico, né? Os caminhões têm que usar essa faixa para ultrapassar, mas não tem muita opção. De qualquer forma, testando essa semana o Argo Tracking, essa versão aventureira. Aliás, é bem interessante, eu comentei, as versões aventureiras, elas acabaram... É questão de moda do mercado. Vocês lembram, no começo dos anos 2000, a metade da década de 2000 mais ou menos, a gente tinha várias versões aventureiras no mercado. Você tinha Escapade, as versões da Fiat, as Palio Weekend, eu achava bem legais também. Tivemos Escapade em casa durante 8 anos, carro bem acertado. E uma coisa que é legal também dessas versões em relação às versões convencionais é que a suspensão acaba tendo um outro acerto. A Escapade é exatamente assim, acaba tendo um outro acerto, então você tem uma suspensão que é até mais resistente para andar aí nos nossos buracos. Essas versões aqui, elas são legais, eu acho uma boa ideia. Mas é questão de moda do momento. Então teve a moda, existiram vários modelos de várias marcas diferentes, Sandero, Stepway, vários, e depois acabou isso meio que saindo de moda. Hoje você encontra menos opções no mercado. O Argo Tracking é uma dessas opções. Eu gosto do Argo, acho um carro bem acertado de modo geral, em termos de design e tal. Uma questão que eu falei, então, é um pouquinho mais elevado, que é sempre bom, né, nos nossos buracos, valetas e afins. E uma coisa curiosa é que essa versão, ela acabou chegando depois, né? Na verdade a Stellantis, né, a Fiat, ela acabou lançando o Argo 1.3 com CVT, que era o automático mais barato do Brasil, e recentemente lançou, eu ainda não andei nesse carro, mas quero andar também, o Argo, o Peugeot, melhor dizendo, Peugeot 208 automático, que está abaixo de 100 mil. Parece uma versão bem interessante também. Eu vi os colegas que andaram no lançamento, o pessoal está gostando. Então, mais uma opção aí abaixo de 100 mil. Mas esse carro tem uma característica, foi o que eu comentei. Nós temos aí a faixa de preço dele, e depois você pega o opcional, que é justamente a chave presencial e esse pacote, né, ligação por botão, chave presencial e tal. Ele acaba ultrapassando aí a casa dos 100 mil reais e acaba ficando até um pouquinho mais caro. Eu gostei bastante do Argo Tracking, achei como carro de uso diário fantástico, proposta muito bem feita, casa bem com a proposta. Ok, só tem 2 airbags, é o que a legislação exige, né? Mas em termos de dirigibilidade, ele é um bom carro. Eu só acho o preço um pouco salgado, mesmo sem esse pacote, né? Com 98 mil, 97 e pouco, você vai ter a chave para girar. Então, mesmo com esse pacote, mesmo sem o pacote, melhor dizendo, eu acho o preço um pouco salgado, né? Para um carro desse tamanho. Mas os preços no Brasil são esses, né? Tão elevados mesmo. Sempre foram, mas agora parece estar um pouquinho mais, tudo bem acima dos 100 mil. Ou um pouco acima, como é esse caso. De qualquer forma, eu acho que ele é uma boa opção. Logicamente tem o Peugeot 208 agora com tricilíndrico turbo, que quero dirigir esse carro, parece bem bacana. Falando sobre duas coisas. Primeiro, consumo. Nós tivemos um consumo aqui de 16,8, a média cidade-estrada. Achei um consumo acertado para o carro. Lógico, um carro pequeno, compacto. E 1.3 aspirado, ele é engraçado aspirado. Hoje em dia, antes a gente tinha a maior parte aspirado e uma coisa ou outra turbo. O turbo era exceção. Agora o mercado, como a gente sabe, com o downsizing e tal, o turbo acabou virando regra. Então, na prática, o aspirado hoje em dia é exceção. Você tem aspirados, mas em menor quantidade de opções de mercado. Esse 1.3 aspirado, legal, gostei, eu achei o desempenho dele bom também. É um carro que tem
boas respostas, um lagzinho no acelerador, mas isso é um acelerador eletrônico, né? Eu achei o aspirado bem acertado. Em estrada, para retomar a velocidade, eu achei ele bem espertinho, esse motor 1.3 para um carro compacto, claro. Logicamente, se a Fiat lançasse um 1.3, né, um 1.3 turbo, um motor de 185 cavalos, daí seria um Argo 1.3R, cinto vermelho. Pô, seria fantástico, hein? Uma receitinha, pensou? A receita do Pulse Abarth no Argo. Meu, bacana. Logicamente, isso, as marcas, elas sabem disso e sabem que seria um puta de um hot hatch bacana, mas também, por outro lado, eles têm essa ideia, meio que eles não querem matar modelos, digamos assim, o cara comprar um outro carro com o mesmo conjunto mecânico mais barato. Mas que seria legal, seria, claro. E por fim, então, falei do consumo, falei do desempenho. O CVT, cara, o CVT, ele é um carro, logicamente, eu falei que o CVT com o turbo, ele encontrou o seu parceiro de vida, mecanicamente falando. Aqui, claro, aqui é o comportamento típico do CVT, câmbio com as polias, se acelera, tem aquele som de aceleração e tal, mas pra mim não incomoda, não particularmente. Acho que foi até uma escolha racional. E até em termos de manutenção, a gente sabe que o CVT se adequa muito bem às coisas. Fora isso, só o preço, como eu falei, que eu acho até um pouquinho salgado para um carro compacto. Mas, enfim, é o padrão de hoje. Mas, de resto, gostei sim. Achei o Argo Tracking uma opção interessante. Agora eu quero andar no Peugeot, aí da mesma... não é da mesma família, de outra marca, mas da mesma família de marca, né? Stellantis. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos e vamos seguindo por aqui. Em breve até mais caminhões, cara. O tema caminhão clássico, incrível. Um abraço, pessoal. Até mais.